Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Gerson Willis, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, eu quero dizer para os irmãos que nós disponibilizamos os slides da nossa lição totalmente gratuito. É só você vir aqui na descrição, clicar e eu vou autorizar aí para que você receba em PowerPoint, né, ou PTTX, como você gosta de chamar, para que você possa usar aí os slides na sua escola dominical ou então no estudo particular pessoal, tá certo? Hoje nós estamos estudando a lição de número 5, que tem o título de Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. O nosso textuário está na primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 1 e o versículo 23, que diz assim, acompanhe comigo aí para que a gente vá norteando, né, de como vai ser a nossa aula hoje. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A nossa verdade prática diz que Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria. E o nosso texto bíblico de hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 25 e também capítulo 2, que a gente vai ler logo em seguida. Mas vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus loucura, sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus, eles pedem sinal, e os gregos, eles buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força, né, dos homens, ou então do que os homens. A segunda parte da leitura, 1 Coríntios 2, de 1 ao 5, diz assim, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com palavras de sublimidade, né, ou sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo este crucificado, e eu estive convosco em fraquezas e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu deixei em amarelo aqui, né, em marcar texto aqui essas duas passagens, já para que você entenda, né, o ponto principal que nós vamos estudar hoje, nesse contraste que o apóstolo Paulo diz em relação à sabedoria do homem e à sabedoria de Deus, e também em relação à persuasão das palavras humanas. A pregação, o evangelho de Cristo, ele não é baseado em técnicas humanas, não é baseado, é claro que você pode estudar, você pode se preparar bem para pregar, isso é muito importante, né? Ou para falar da palavra de Deus, muito importante, mas no final das contas, quem vai convencer o homem, quem vai transformar a vida do homem é o evangelho pelo Espírito Santo, que vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, tá certo? Então vamos iniciar o nosso primeiro ponto hoje, a centralidade da pregação de Paulo. De que maneira Paulo pregava, qual era o assunto principal, qual era o contexto geral da pregação desse apóstolo. Então, primeiro, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. A gente sabe, irmãos, que o apóstolo Paulo, como perseguidor da igreja, fazia com que os irmãos fugissem, porque justamente Paulo achava um escândalo esse tipo de mensagem que inclusive estava ganhando muitos judeus praticantes da sua lei. E por isso ele se sentia, né, no poder de pegar cartas e correr contra esses irmãos. Porém, quando o apóstolo Paulo ele se converte, né, ele recebe essa revelação do próprio Cristo, né, em Gálatas capítulo 1, versículo 12, que eu deixei a referência aqui, ele vai dizer que a mensagem que ele recebe, que ele prega hoje, ele não recebe de homem algum, ninguém chegou para ele e evangelizou, né, nesse ponto onde ele se encontra com Jesus. Mas o próprio Jesus Cristo lhe revela isso, né?
passa para ele de uma forma sobrenatural. Mas Jesus faz isso para ele pregar o evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. E essa mensagem trazia consigo dois elementos. Antes de mostrar os dois elementos aqui, eu quero que você perceba que apesar, né, de Paulo ter recebido essa mensagem por revelação, né, esse encontro com Jesus no caminho de Damasco, a sua mensagem não contradiz com aquilo que o apóstolo Pedro escreve, com aquilo que Tiago escreve, com aquilo que o apóstolo João escreve. Pelo contrário, coaduna, né? Corrobora com aquilo que eles estão falando. Ele está dizendo que a sua mensagem é divina, veio dos céus, Jesus Cristo se revelou para ele, e essa mensagem é a mensagem do Cristo verdadeiro, que morreu na cruz. Então, os dois elementos principais da pregação do apóstolo Paulo. Primeiro, poder de Deus e sabedoria. Ele vai dizer aqui, a gente acabou de ler, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, né, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria. Quando o apóstolo Paulo vai pregar essa mensagem que parecia ser loucura, né, que parecia ser fraqueza, né? Rapaz, um homem tão sábio, uma pessoa que foi um esmero estudante da escola de Gamaliel, que era neto de Hilel, e agora caiu numa, digamos assim, numa seita dessa, é muita fraqueza, né? E aí, na verdade, ele diz assim, para os que perecem, realmente isso é fraqueza. É um evangelho que eu tive que deixar tudo. E aí, meus irmãos, a mensagem do evangelho é assim. Para o mundo, se você deixa as coisas carnais, se você deixa, entre aspas, como o mundo diz, de aproveitar a vida, é porque você é uma pessoa de mente fraca, né? Eu lembro agora do livro O Peregrino, onde um personagem, ele é o sábio segundo mundo, e ele vai dizer para o peregrino, quando ele está indo caminho rumo à cidade celestial, que aquele caminho, na verdade, tinha sido ensinado para pessoas de mente fraca. E o contraste do mundo, a gente vai ver, é que olhar para o poder de Deus e para a sabedoria, que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, na verdade para eles é enxergar como o contrário, como diz em Isaías, é fazer o doce amargo e o amargo doce. Então Paulo, ele se baseava no poder de Deus e na sabedoria divina que ele estava sendo apresentado, e esse era o seu ministério. Vamos para o próximo ponto. A palavra da cruz é a loucura da pregação. Então, é uma loucura, meus irmãos, para o mundo entender que você vai ter que deixar uma vida de busca material e viver agora uma vida de mortificação da carne. No lugar de você ser uma pessoa que vai dar ênfase a todos os seus desejos, né? De uma sociedade que prega muito o hedonismo, né? A vontade de cumprir todos os seus prazeres. A palavra da cruz agora vai lhe mostrar sofrimento por causa do evangelho. Nessa mensagem do evangelho, nessa palavra do evangelho, existe uma cruz. Então a palavra da cruz pregada pelo apóstolo Paulo era uma afronta para dois tipos de classe de pessoas em Corinto. Eu coloquei Corinto aqui, mas não é só Corinto. Para os dias de hoje também pode se aplicar. Em 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz de Cristo é loucura para o mundo. É como se fosse um desvario, né? Você está vivendo algo que não deveria viver. Né? Então o evangelho é loucura para os filósofos que se apoiavam na sua sabedoria humana, né? No seu modelo de fala, de retórica, nas suas meditações a respeito das questões materiais, e os filósofos se apoiavam meramente na sabedoria humana, em conjecturas que tiravam aí talvez da sua ociosidade diária. Mas quando olhavam para o Evangelho de Cristo, a gente vai ver por quê, principalmente nessa perspectiva helenista, né, da sociedade greco-romana, eles vão entender que aquilo ali não faz sentido, né, algo que não tem condições de ser absolvido. E já para os judeus, os legalistas religiosos, a sociedade que se apoiava, né, nas obras da lei e desconhecia o ministério da salvação, o evangelho era tido como um absurdo, como algo que era um escândalo, né? Então, duas particularidades, né? Dois grupos de pessoas que foram atingidos com a mensagem do apóstolo Paulo. Veja, irmãos, quando eu falo atingidos, a mensagem do evangelho, ela não só traz uma perspectiva boa para as pessoas, também traz coisas ruins, reações ruins, como disse C.S. Lewis, que a gente citou, acredito, na aula número 2, acho que foi na aula número 2. A mensagem do evangelho tanto transforma pessoas, como ela faz com que pessoas tenham reações
contrárias. Então, para muitas pessoas, a mensagem de Cristo é loucura, né? Não é uma mensagem onde traz uma experiência científica, então não pode ser adquirida, não era para ser dado crédito. E também para alguns religiosos, né? Os fariseus, os legalistas que acreditam que a salvação vem pela lei e pelas obras, e também rejeitavam a Jesus Cristo, chegou ali de encontro, né? E eles ficaram sendo uma oposição veemente contra a pregação da palavra de Deus. Lembrando, meus irmãos, que existe uma grande oposição dos judeus na época da pregação do apóstolo Paulo, mas também dos pagãos, né? Que eles, inclusive o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, quando ia pregar, né? Houve um tumulto muito grande, eles gritavam: grande é a Diana dos Efésios, porque eles não acreditavam, né, na mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando, por ser uma mensagem onde existia um Cristo numa cruz e esse haveria morrido e agora era Salvador. E a gente vai ver um pouco de como pensavam esses gregos e esses judeus. Para os gregos, e meus amados irmãos, o evangelho era uma loucura. Mas por quê? Veja, o panteão dos gregos, né, o conjunto de deuses aqui greco-romanos, a gente sabe que os gregos, depois de ter passado, né, a sua hegemonia do poder, e agora vieram os romanos tomaram para si a cultura, né, e a religião e modificaram os nomes, mas com os mitos praticamente a mesma coisa, né? Era uma religião alterada apenas nos títulos dos deuses. Mas vamos lá, como é que era o pensamento dessa sociedade greco-romana, né? Os gregos, eles pensavam o seguinte: os deuses não dão nada de graça. Então, a mentalidade, né, os mitos que se ouviam a respeito desses deuses gregos era que eles eram egoístas, só faziam alguma coisa se recebesse algo em troca, ou algo que eles fariam só por si mesmo, para manter a sua vida. Enfim, eles não faziam nada por amor e era praticamente impossível ter alguém que fosse bondoso, né? E tem histórias que o Deus ele é muito bondoso e daqui a pouco chega um momento que ele estava fazendo, na verdade, aquilo ali só para se safar de alguma coisa. Enfim, era mais ou menos isso. Outra coisa era que nenhum Deus morreria por um ser humano, então era uma loucura. Enquanto os filósofos se reuniam para discutir a respeito dos deuses, aí chega Paulo dizendo que o seu Deus se tornou carne e morreu em prol da humanidade, né? E é bom a gente entender que essa pregação, né, ou esse texto que a gente está lendo aqui, sobre a pregação do apóstolo Paulo, era da cidade de Corinto, né, a cidade grega, onde era vivida uma depravação moral. Inclusive, essa depravação tinha muito por costume do contexto grego, né, helenístico, que eles viviam ali. Então eles não acreditavam que um Deus poderia morrer por um ser humano. E outra perspectiva aqui era que impossível um Deus vencer morrendo. Como assim? O meu Deus foi, Zeus subiu e pegou um raio, um trovão, explodiu tudo e depois venceu. Subiu no Monte Olimpo e venceu. E como é que o seu Deus venceu? Aí o apóstolo Paulo dizia: olha, ele morreu na cruz do Calvário, foi açoitado pelos romanos, e aí, pronto, foi assim que aconteceu. Ele ganhou a nossa vitória e se assenta à destra de Deus. Então não encaixava na filosofia grega, né? Não encaixava nesse pensamento triunfalista exacerbado e mitológico que tinha na sociedade grega. Não encaixava. Então os deuses não se preocupam com o pecado, que é outro motivo dos gregos não entenderem, né? Ou entenderem que a pregação de Paulo era loucura. Como assim o Deus, né? O seu Deus, Paulo, não gosta de prostituição? Ora, nós temos o templo da deusa Diana, nós temos o templo da deusa Artemis, que lá faz prostituição, né? Que lá faz rituais de prostituição. O nosso Deus requer prostituição. Agora você está dizendo que o seu Deus abomina esse tipo de coisa? Então era um choque muito grande, irmãos, não só na cultura, mas também no tipo de pensamento. E aí a pregação do apóstolo Paulo, nesse sentido, é uma pregação contra a cultura, certo? E aí para eles não fazia sentido. No final das contas, não fazia sentido. Por que não fazia sentido? Acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. E ainda tinha o pressuposto de dizer: salvar de quê? A gente vai viver, vai morrer e depois a gente vai partir. Alguns acreditavam na imortalidade da alma, outros acreditavam que a alma seria extinta. Enfim, cada um vivia ao seu bel prazer e segundo a sua filosofia. Mas eles não acreditavam que existia digamos assim, um ponto de demarcação de um Deus que queria livrar o ser humano do pecado, que gostava de coisas e que odiava determinadas coisas,
em relação ao seu amor pela humanidade e contra o pecado, tá certo? E aí a gente vai ver que esses dois grupos, e agora o próximo, que é os judeus, eles viviam no mesmo contexto, cada um, digamos assim, no seu quadrado, né? Cada um vivendo ali na sua parte. Porém, os judeus ele tinham uma perspectiva talvez um pouco mais ameaçadora, porque a mensagem do evangelho é um escândalo. Veja, a diferença entre os gregos e os judeus. Para os gregos era loucura. Você pode suportar uma pessoa que não tem um bom juízo, né? Você ri daquilo ali, você acha engraçado. Agora, um escândalo é algo que é recorrente para que fosse parado. Então você vai ver que muitas vezes a perseguição de início da igreja foi maior por parte dos judeus. Claro que teve muita perseguição em relação aos pagãos, mas os judeus eles foram muito taxativos, né? Inclusive levaram o apóstolo Paulo preso, era o motivo de denúncia entre os cristãos, né? Contra os cristãos. Por quê? Porque era um escândalo. E a gente vai ver porque a mensagem de Cristo era um escândalo. Primeiro, porque quem morria em uma cruz era amaldiçoado, como diz em Deuteronômio capítulo 21, e o versículo 23, dizendo que maldito é aquele que fosse morto do madeiro, inclusive tinha que ser colocado distante da cidade para que não ficasse aquele corpo amaldiçoado ali. Outro ponto, que Jesus não condizia com o Messias que eles esperavam. Que tipo de Messias era esse, irmãos? Um Messias montado num cavalo branco, que fosse todo resplendoroso, que derrubasse ali o governo romano e fizesse uma transformação política no povo de Israel, fazendo com que o povo de Israel fosse o dominador do mundo. E aí Jesus Cristo vem, como diz o profeta, pobre e sentado num jumentinho, montado num jumentinho, entrando na cidade de Jerusalém, e o povo gritando hosana. Então não cabia, né? Esse Cristo humilde, esse Cristo manso de coração, esse Cristo pacífico que morreria numa cruz, que iria para a cruz como uma ovelha muda, na interpretação dos fariseus, isso não era cabível. Isso é um escândalo, meu Deus, que está nos céus, que os anjos não conseguem olhar para ele, nunca que viria até aqui para vir sentar em cima de um jumento, né? Então, para eles, a morte de Jesus na cruz era humilhante, amaldiçoada e repugnante. Era essa a mentalidade dos judeus. Era repugnante ouvir o evangelho. Era um escândalo quando alguém da família se convertia, que era judeu, se convertia ao evangelho, porque era como se fosse uma blasfêmia. A gente pode trocar essa palavra aqui, escândalo, por blasfêmia, né? Um insulto contra Deus. Como assim você está dizendo que Deus ele tem um filho, né? Que existe uma segunda pessoa na Trindade? Então, meus irmãos, isso causava um alvoroço na mentalidade judaica, na mentalidade dos grupos judeus. Eu falo aqui muito farisaico, porque o apóstolo Paulo era fariseu, mas a gente sabe que tinha vários outros segmentos que sobreviviam naquela época e disputavam seus locais ali na perspectiva judaica. Então, no mundo judeu, o evangelho via como um escândalo, como uma aberração. Para os gregos era motivo de riso, de chacota, sim, de perseguição, desde que ameaçassem o lucro dele e a vida deles, né, em relação à venda dos seus ídolos, né, dos seus postes ídolos ou dos seus ídolos em miniaturas. Mas para os judeus era um escândalo porque estava atingido totalmente a sua religião, principalmente por dizer que Jesus vinha dos judeus, era descendente de Abraão e ele era o Deus encarnado. Então vamos lá, queridos irmãos, expressões-chave na doutrina de Paulo. O primeiro ponto é o Evangelho de Cristo. São 3 expressões que a gente vai ver: o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Veja, meus amados irmãos, na pregação do apóstolo Paulo, das 76 ocorrências dessa palavra, né, Evangelho, que a gente sabe que no termo é boas novas, né, no termo grego original, boas novas, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Então, mais do que a metade, né, da palavra evangelho no Novo Testamento está incutida na mensagem do apóstolo Paulo. Ele falava do evangelho, o seu assunto, a sua preocupação maior era em pregar as boas novas de salvação. Meus amados irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é um compêndio, digamos assim, de como alguém entendia pela revelação do Espírito Santo o conteúdo principal da salvação do homem, dessa transformação. E Paulo fala do evangelho várias vezes, né? Não só nessa carta, mas em várias outras cartas, e esse era o contexto principal da sua pregação. Então, as boas novas, né, era o ponto central do apóstolo Paulo. Vejamos alguns pontos em relação a esse tipo, né, de mensagem desse apóstolo, né?
do apóstolo dos gentios, Paulo não desviava o foco da sua mensagem. Isso prova, né, que várias vezes, por mais da metade, né, cerca de 70%, 80% das ocorrências onde fala a respeito do evangelho é do apóstolo Paulo. Então ele mantinha o foco, ele observava o foco e continuava falando a respeito da mensagem de Cristo e das boas novas, tá bom? Outro ponto aqui é que ele não perdia tempo com assuntos fúteis. E aí, meus irmãos, quantos irmãos pregadores hoje perdem o seu tempo, o seu púlpito, desperdiça o seu púlpito com assuntos fúteis que não são a respeito das boas novas de salvação? É tanta historinha que a gente escuta, é tanto crentes assim, pregadores piadistas, né? Eu não estou dizendo, irmãos, que não posso ter uma pregação um pouco mais descontraída, que isso não há problema nenhum. Mas fugir do tema central da pregação, que é o Evangelho de Deus, é algo que não condiz, né, com a pregação do apóstolo Paulo. Ele não perdia tempo com isso. Né? Talvez alguém puxasse um assunto diferente e o apóstolo Paulo respondesse assim: agora vamos voltar para o tema principal. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Jesus Cristo e este crucificado. Outro ponto é que Paulo não tentava impressionar os ouvintes com palavras lisonjeiras. Ele não tentava agradar o público. Ele pregava a palavra de Deus como ela era, certo? Uma prova dessa é lá em Atos capítulo 17, quando Paulo chega em Bereia, ele vai pregar o Evangelho de Cristo segundo as Escrituras e ele, né, não fica preocupado porque os bereianos querem abrir as Sagradas Escrituras para comprovar aquilo que ele estava falando. A Bíblia diz que ele não fugiu, fala pelo contrário. Lucas tece um elogio aos bereianos, dizendo que os bereianos eram mais excelentes, mais nobres por conta dessas atitudes. Então o centro da mensagem era o sacrifício de Cristo, que trouxe a salvação à humanidade. Paulo pregava sobre o sacrifício de Cristo. Este era o ponto central da pregação. Uma pergunta: você tem escutado pregadores ou você tem sido um pregador que prega as boas novas? Que tipo de conteúdo você tem pregado? Que tipo de conteúdo você tem ouvido? Precisamos ouvir mais da palavra de Deus. Precisamos resgatar nos nossos púlpitos a verdadeira pregação das boas novas. E agora, no próximo slide, um alerta para hoje, né, para os dias atuais. Veja, o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o seguinte: o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, ou apostatarão da fé, e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Veja, meus irmãos, um sinal dos últimos tempos e um sinal que a pregação que está sendo falada não é uma pregação verdadeira, é porque ela se desvia, né, daquilo que está sendo proposto por Jesus Cristo e pela sua mensagem. Então eu coloquei aqui, né, uma placa aí para você ilustrar na sua aula. O desvio da verdade é um perigo que a igreja deve sinalizar, porque os pastores, os falsos pastores, os falsos pregadores de hoje têm a mentalidade do quê? Eu vou falar apenas o que eles querem ouvir. Eu vou falar aquilo que a plateia quer ouvir. E não era isso a mensagem do apóstolo Paulo. Não era desse modelo a mensagem do apóstolo Paulo. Ele pregava Jesus Cristo. Ele dizia, mesmo que seja escândalo para os judeus e loucura para os gregos, eu não posso deturpar a minha mensagem. Quando eu fui ter convosco, eu não quis saber de assunto nenhum. Eu não quis dizer outro tipo de coisa. Eu preguei a Cristo e este crucificado. Ele estava dizendo, eu só falei disso, de Cristo. Esse foi o ponto maior da minha mensagem. Jesus Cristo e este crucificado. Então é bom a gente se atentar, né, para muitos pregadores, muitas denominações que têm surgido ultimamente, meus irmãos, que na verdade falam que os ouvintes querem ouvir. E aí a gente vê muitas vezes que muitos irmãos acabam deixando se levar por isso. Uma mensagem agradável, que não prega contra o pecado, fazendo com que você fique confortável de ladeira abaixo, caindo no abismo, né? E muitos estão incorrendo nisso, meus irmãos. Não olham para a palavra de Deus como algo que possa lhe confrontar. Porque a palavra de Deus, irmãos, é conforto, mas também é confrontação contra o nosso pecado. Então, um alerta para a igreja de hoje: cuidado com o desvio da verdade, porque isso leva pessoas ao inferno e acaba matando os ouvintes, e é isso que os lobos têm feito hoje, pregando um evangelho macio de ouvir, fácil de engolir e que não dói no estômago para digerir. Nós precisamos observar isso. Tá bom? Então vamos lá, queridos irmãos. Cristo crucificado. A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante da mensagem do evangelho. Se o mundo, né,
julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração do poder de Deus. E veja o que ele diz em Gálatas 3, versículo 1. Não foi diante dos olhos de vocês que Cristo foi exposto como crucificado? Quando eu falei com vocês aí, quando eu estive com vocês, quando a mensagem de Jesus foi pregada a vocês, não foi a respeito de Cristo crucificado? Aquele que morreu e que fez com que nós não ficássemos mais dependentes das obras da lei? Não é? E aí a gente vai ver esse grande contraste em relação da mensagem do apóstolo Paulo em relação ao mundo e em relação àqueles que creem. Então vamos olhar. Para o mundo, meus amados irmãos, a mensagem, né, de Jesus Cristo era a salvação. Para aqueles que creem, a mensagem de Jesus Cristo era a salvação. Era o modelo pelo qual, né, vamos dizer assim, era a forma pelo qual Deus resgatava os homens. Mas para o mundo é um motivo de condenação. Porque quando você não crê, a Bíblia diz o quê? Você já está condenado. Outro ponto aqui é que enquanto para os que creem, né, para quem crê, sabedoria de Deus, você está sendo sábio, você está entendendo realmente aquilo que é verdadeiro de Deus, para o mundo é sabedoria. Para os que creem, sabedoria, e para os que não creem, loucura. É isso aqui. Então é o contraste. E o próximo ponto aqui, para os que creem, é poder de Deus. Mas para os que não creem, é escândalo. Então, para os que creem, sabedoria, poder e salvação. Mas para aqueles que não creem, essa mesma mensagem acaba se tornando loucura, escândalo e, no final das contas, condenação. A cruz de Cristo, a mensagem de Cristo sempre causa esse tipo de efeito nas pessoas. Ou as pessoas entendem que é poder de Deus, que é a salvação, que é o meio pelo qual Jesus Cristo propaga a sua mensagem para salvar o mais vil pecador, ou as pessoas desdenham dessa mensagem, se escandalizam e aí no final das contas recebem a condenação. Esse é o contraste do mundo, esse é o contraste entre aqueles que creem e aqueles que estão perecendo por falta de fé. E aí chegamos no nosso último ponto, Cristo ressurreto, né? Aqui nós falamos Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Então a gente vai ver que a ressurreição de Cristo é um tema crucial, ou um tema primordial também na mensagem do apóstolo Paulo. Diz assim, o nosso ponto aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Veja, Paulo está dizendo o seguinte, que a doutrina ou o ensinamento da ressurreição, se não for pregado ou se for esquecido por determinada igreja, né? Ou se for, como é que eu posso dizer assim, colocado de lado essa mensagem, é vã a pregação e a fé. Então são os dois pontos aqui. Então a ressurreição de Jesus e dos mortos é um tema tão importante para o Evangelho que, se for retirado dos nossos púlpitos, tanto a fé quanto a pregação se tornam inválidas. E aí é um perigo muito grande, porque a gente ouve, né, em alguns púlpitos falar a respeito de Jesus Cristo e esse crucificado, de Jesus Cristo que ressuscitou. A mensagem do apóstolo Paulo partiu do pressuposto que o homem estava caído, que Jesus encarnou, ele morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e aí era a nossa esperança entender que Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar com ele. Então morre a pregação, morre a vida cristã se não tiver a ressurreição, se não tiver a esperança de sermos um dia ressuscitados com os mortos para a glória de Deus, né? Ressuscitado com os mortos, né? Se nós não formos, né? Se nós não morrermos, seremos arrebatados e juntamente subiremos com os mortos para as alturas agora com o corpo glorificado, né? Com aqueles que foram mortos, né, meus irmãos? Então vamos olhar. Então vejam 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja que Paulo está dizendo que essa mensagem da pregação, tanto da morte pelos pecados, da crucificação e da ressurreição, é um tema que as Escrituras falam. Essas Escrituras aqui em E maiúsculo falam em relação à palavra de Deus. O Antigo Testamento, aquilo que Deus já havia nos profetas e na lei, mostrando que haveria uma morte por pecados, uma ressurreição e também que Jesus Cristo, né, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Paulo está dizendo o seguinte, que a mensagem pregada, veja que isso é muito importante, a mensagem pregada em relação
A morte, a ressurreição de Jesus é uma mensagem central das Escrituras. Se é uma mensagem central das Escrituras e o apóstolo Paulo estava pregando isso, por que muitos pregadores não querem pregar Jesus Cristo e esse crucificado e aquele que ressuscitou? Porque querem agradar ouvintes. Porque muitas vezes quando um púlpito prega muito a mensagem de Jesus, a verdadeira mensagem, acaba fazendo com que os ouvintes saiam e fiquem somente aqueles que creem na palavra de Deus, tá bom? Chegamos agora ao nosso ponto final, queridos irmãos. O primeiro deles aqui é os efeitos da mensagem da cruz. O primeiro deles, quando essa pessoa recebe essa palavra de Deus, que essa pessoa é transformada pela mensagem, o primeiro deles é uma vida de poder de Deus. Então a mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas poder divino para a transformação de quem crê no Evangelho. A mensagem que a gente prega não é uma transformação intelectual, não é algo que só modifica a faculdade mental. Há uma mudança na alma, é regeneração, né? É metanoia, mudança de entendimento, fazendo agora com que você passe a viver uma vida como Cristo quer que você viva, né? Uma vida diferente do mundo, na contramão do mundo, mas servindo a Deus. Outro ponto aqui do efeito da mensagem da cruz é o seguinte: uma vida de humildade, a arrogância sai, né, do trono, o ego sai do trono e agora é Jesus Cristo quem reina, ele agora é quem vai ditar, vai domar, como fez com o apóstolo Paulo, que era considerado como um boi brabo, né, não amansado. Então a sabedoria deste mundo exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus. Enquanto a sabedoria, né, aquela sabedoria de Deus, nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. Para o mundo helênico, para o mundo grego, naquela época, né, era muito criticado alguém que fosse bondoso, alguém que fosse um pouco mais sensível às causas alheias, né? Era muito criticado. Você é uma pessoa fraca de coração, você precisa ter ódio, principalmente os soldados romanos que eram treinados assim. E aí Paulo chega com uma mensagem que parece ser fraqueza para aquelas pessoas, mas na verdade é poder de Deus. Então o mundo hoje acha que você é uma pessoa fraca porque você se preocupa com as outras pessoas. É costume a gente ver estados assim: valorize mais você, deixe os outros para lá, viva a sua vida. O Evangelho diz diferente, que você vai viver em prol de Deus em relação ao seu próximo, tá bom? Chegamos ao último ponto, uma vida na dependência do Espírito, né? Então o Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Então, quando você recebe a mensagem da cruz, que ela transforma o seu coração, agora você passa a ser dependente do Espírito Santo, você não diz como você quer, é como diz o apóstolo Tiago, né? Alguns dizem que não era o apóstolo, mas eu acredito que era o apóstolo Tiago. Ele diz o seguinte, que a mensagem da cruz, né? Que a mensagem a qual nós proclamamos, que aquilo que nós fazemos, nós devemos ser dependentes de Deus em relação às coisas, principalmente naquilo que nós vamos fazer no nosso futuro. Em Tiago capítulo 4, ele vai dizer que como é que vocês ousam ir para tal local, se estabelecer em tal local, e se vocês não dizem se Deus quiser, se vocês não colocam a constante da dependência de Deus. Então, tanto na mensagem quanto na nossa vida, que essa é a parte de Tiago, né? Na verdade, essa parte de viver uma vida na dependência de Deus, nós não podemos viver de maneira solta, né? De maneira exacerbada, sem que Cristo seja o nosso norteio. Então, na nossa conclusão aqui, queridos irmãos, a mensagem da igreja é a cruz de Cristo, não pode ser mudada. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto, né? Então, essa cruz dá conta do Cristo crucificado e ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro, ou transforma o homem por inteiro, tá certo? Meus amados irmãos, chegamos ao final da nossa aula. Se você chegou até aqui, graças a Deus. Se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos aqui falando mais a respeito da palavra do Senhor, com a lição de número 6, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém.